Olá, eu sou Belkis Chaves e você está assistindo ao programa Saúde em Movimento. Hoje o nosso tema é distúrbio do sono. Você dorme bem? É daqueles que basta encostar a cabeça no travesseiro para pegar no sono ou briga com ele antes de dormir? Ou ainda o que é pior, deita e dorme maravilhosamente bem, mas 2 ou 3 horas depois acorda e é aquele inferno. Rola na cama e não consegue pegar no sono outra vez. Embora a insônia seja a queixa mais frequente dos portadores de distúrbio do sono, num primeiro momento, o ronco e a apneia costumam ser notados mais pelo parceiro que divide o mesmo quarto do que pelo paciente. No entanto, grandes roncadores e apneicos podem desenvolver alguns problemas de saúde que requerem atenção e tratamento especializado. E para falar sobre esse tema, está conosco o Dr. Leonardo Condé, que é neurologista e neurofisiologista clínico. Dr. Leonardo, é um prazer tê-lo conosco e hoje com um tema que desperta a curiosidade de todos, né? Que é o distúrbio do sono. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui para a gente poder discutir sobre esse tema que desperta um grande interesse, tanto pela sua frequência quanto pela sua diversidade de sintomatologia. E a gente sabendo que esse é um tema tão assim interessante e que deve acometer pelo menos uma pessoa em cada residência, né? Porque deve ser por diversas causas. Mas antes da gente falar nisso, o que é um distúrbio do sono? Tá. Para a gente entender o distúrbio do sono, nós temos primeiro entender o que seria um sono normal. Sim. Ao longo das 24 horas, o nosso organismo ele é organizado para que a gente tenha fases diferentes. E a gente intercala período de vigília, em que a gente tem o contato com o meio externo, em que a gente está alerta, e tem um período que a gente passa por um período de sono, que apesar de aparentemente a pessoa estar inativo, há atividade cerebral mesmo durante o sono. Esse ciclo de vigília e sono, ele ocorre aproximadamente um pouco mais de a cada 24 horas. Um ciclo é a cada mais ou menos 25 horas. Como a gente tem fatores externos que nos auxiliam a determinar que é hora de acordar, hora de dormir, a gente consegue ajustar esse ritmo em 24 horas. Então, o sono, a gente já viu que é uma coisa rítmica. Então, ele tem mais ou menos um horário para começar e um horário para interromper. O sono é um estado em que a gente tem uma aparente ausência de contato com o meio externo. É aparente porque a gente responde a alguns estímulos e que a gente é capaz de retomar ao nível de consciência, tanto espontaneamente ou através de um ritmo externo. É importante a gente entender que ao longo do período de sono, nós temos fases diferentes ao longo desse sono. E para que o sono ele possa nos descansar, é importante que a gente passe por todas essas fases de uma forma mais ou menos padronizada. Se nós, ao longo da noite, mesmo que nós tenhamos um número de horas suficiente de sono, mas se as fases do sono não forem da forma que a gente necessita, a gente pode ter um sono com problema, mesmo estando dormindo o número de horas que é desejado. Então a gente tem problemas relacionados ao número de horas que a pessoa dorme. Nós temos problemas em que a pessoa tem dificuldade de passar por fases, todas as fases do sono, e nós temos problemas relacionados com fatores como, por exemplo, respiratórios, em que acaba interrompendo o sono ao longo da noite e com isso causando sintomas. Os distúrbios de sono, eles podem estar relacionados ao número de horas, às fases do sono ou paradas respiratórias ao longo da noite. E isso depende também de fatores externos, como você acabou de dizer, né? Às vezes um dia de muito estresse, vários dias, isso implica na forma que a pessoa vai dormir? Sim. Nós temos o que acontece ao longo do dia, a nossa rotina diária, ela interfere e muito
na qualidade do sono. Então a gente tem que ter uma boa vigília para que a gente possa ter um bom período de descanso, um bom período de sono. E a gente precisa também de um bom período de sono para que a gente tenha uma vigília adequada. A gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver discutindo aqui, que se a gente não dormir de forma adequada, isso vai repercutir no nosso dia. Então, um período depende do outro. Nós precisamos de um dia de boa qualidade para que o sono seja satisfatório e o contrário também é verdadeiro. E uma boa noite de sono para o outro dia a gente está pronto para novamente continuar com as atividades. Isso é uma coisa assim que acontece com muita frequência, né? As pessoas não passarem por todas as etapas do sono. E não passar por essas etapas é que provoca os distúrbios, uma das possibilidades, como a respiração. Sim. Então, durante o sono... São quantas etapas durante... Tá. O sono normal, ele é dividido em duas fases principais, que é chamado de sono não REM, que é geralmente quando a gente começa a dormir, a gente entra, a maioria das pessoas inicia o sono na fase não REM. A fase não REM, ela é dividida em 3 estágios, estágio N1, N2 e N3, sendo o N1 o sono superficial e o sono N3 o sono profundo. Na classificação antiga, quem já leu sobre o distúrbio do sono pode ter encontrado que a fase não REM era dividida em 4 fases, mas a classificação atual divide em 3 fases. A fase N3, que é o sono de ondas lentas, que é o sono mais profundo, é a parte do sono que geralmente a gente obtém o maior descanso. E é a fase que é mais difícil a gente ser despertado. Na fase de sono superficial, a gente é despertado de uma forma mais fácil. A outra fase é a chamada fase do sono REM, em que é caracterizado pela fase que a gente tem a maior atonia muscular, ou seja, em que há um maior relaxamento da musculatura. Essa fase do sono REM ela é fundamental para consolidar o que a gente aprendeu ao longo do dia. Se a gente tiver uma redução do sono REM, a gente vai ter uma repercussão em reter as informações que a gente obteve durante o dia. E essa fase do sono REM, ela também é uma fase que está relacionada com sonhos. E se a gente tiver um problema nessa fase em que o paciente tiver os sonhos e não tiver atonia muscular, ele pode apresentar movimentos que são, às vezes, até movimentos bruscos, intensos ao longo da noite. Geralmente, a gente passa por essa fase do sono não REM e REM a cada 1 hora, 1h20. Ao longo da noite, a gente tem em torno de 5, 6 ciclos desses sonos. E o essencial são quantos? Todos os 5? Ou... Mais ou menos. Na verdade, isso a gente tem que olhar num contexto. Sim. Mas mais ou menos em relação a isso. E até importante a gente frisar aqui, qual que é o tempo necessário de sono? Sim, isso era a minha próxima pergunta. Isso é uma coisa muito individual. De um modo geral, na maioria da população, a gente precisa de 7h30 a 8 horas de sono por noite. Mas a gente pode ter pessoas em que dormem 4, 5 horas na noite e se sente bem. Se ao longo do dia ela não tem nenhum sintoma e ela se consegue ter um sono satisfatório nesse período, não precisa de tratar. Se a pessoa tem 4, 5 horas de sono e tem repercussão ao longo do dia, aí sim a gente precisa de tratamento. E tem pessoas que precisam de 9, 10 horas de sono para se sentir bem. E aí é importante a gente saber se a pessoa está dormindo tanto que ela necessita. Hoje a gente vive numa sociedade que o tempo é cada vez mais precioso e a gente quer aproveitar o máximo de tempo. E uma parcela significativa da população hoje vive com privação de sono. Sim, e às vezes da vida corrida, né? E tem repercussão ao longo do dia por causa dessa privação. Então, a gente explicou aqui, doutor Leonardo, o que é o distúrbio e como é importante uma noite bem dormida. A gente vai fazer um breve intervalo e já já a gente volta.